Muito bem. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Gradiva de Psicanálise. É uma alegria receber vocês para mais uma atividade extra. E hoje, de modo muito especial, acolher Paula Félix, que vem conversar conosco sobre um tema que toca diretamente à prática analítica, a atualidade da defesa na clínica psicanalítica. Esse é o tema e o título que a Paula nos entregou. Essa é uma questão que nos acompanha desde Freud, que já situava a defesa como um elemento fundamental na constituição das neuroses, e ganha uma nova dimensão com Lacan, ao propor que o próprio inconsciente pode ser pensado como uma defesa contra o real. Essa mudança de perspectiva é importante porque nos leva a repensar não apenas o sintoma, mas também o lugar do inconsciente na experiência analítica, não apenas como campo de interpretação, mas também como uma forma de defesa diante do real. Falar de defesa hoje não é apenas revisitar um conceito clássico, mas uma forma de abordar os impasses da clínica contemporânea. Cada vez mais encontramos formas de sofrimento que não se organizam segundo o modelo clássico do sintoma, como efeito do recalque, o que exige de nós uma escuta mais afinada e maior precisão na intervenção. Já num texto freudiano, chamado Alguns Tipos de Caráter Encontrados no Trabalho Analítico, um texto que eu gosto profundamente, o Freud chama atenção para situações em que não há um sintoma claramente delimitado, mas um modo de funcionamento que atravessa a vida do sujeito, como certos fracassos repetidos, dificuldades diante do sucesso ou formas persistentes de insatisfação. Nesses casos, o que está em jogo não é um sintoma isolado, mas uma maneira do sujeito se organizar que também pode ser entendida como uma forma de defesa. É nesse ponto que a contribuição de Paulo se torna especialmente relevante. Paulo, eu estudei aquele material todo que você me mandou, enfim, saí escrevendo um pouco, hein? Ao trazer a noção de defesa para o centro da experiência analítica, ela nos permite examinar com mais cuidado os modos de defesa do sujeito e seus efeitos na clínica. Esse trabalho se sustenta na pesquisa que deu origem ao seu livro Variantes da Neurose Tipo ou a Defesa na Atualidade da Clínica Psicanalítica. Trata-se de uma investigação que aposta menos em um padrão técnico e mais em uma posição ética, orientando-se por aquilo que cada caso apresenta como limite e como possibilidade de intervenção. A proposta de perturbar a defesa, tal como formulada por Lacan e desenvolvida por Miller, oferece uma direção importante, ao mesmo tempo que nos convoca a considerar em cada caso o que pode um analista, especialmente quando não há um sintoma claramente formado, e o trabalho passa mais por tocar essas formas de defesa do que por interpretá-las diretamente. Para nós, em Gradiva, é fundamental que esse tipo de questão possa ser trabalhado em conjunto. Nosso trabalho se sustenta justamente nessa articulação entre teoria clínica e transmissão, onde o estudo ganha vida a partir da experiência e da escuta. Eu espero, que esse encontro possa abrir novas perguntas, produzir deslocamentos e contribuir para o percurso de cada um aqui. Paula Félix é psicanalista, supervisora clínica da RAPS de BH, doutora em estudos psicanalíticos pela UFMG, docente da PUC Minas. Paula, é uma alegria te receber. Muito obrigada pela sua presença, pela sua generosidade em compartilhar esse trabalho, enfim, que você já vem falando há anos, né, vem transmitindo há anos, né, retomar esse trabalho para nós é um privilégio. A palavra é toda sua, a gente vai, enfim, escutar você e depois a gente vai conversar com você sobre as nossas questões clínicas aqui que fundamentam o nosso instituto.
Obrigada, Angélica, pelo convite, não é? A gente começou a se falar depois que a Angélica também teve contato com um texto que eu escrevi para a seção para a revista São Paulo, da seção São Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise, sobre esse ponto também da defesa, enfim, como a Angélica já situou também, esse livro é resultante da minha tese de doutorado. Eu fui orientada, num primeiro momento, na UFMG, pelo Gésio Santiago, colega aqui da Escola Brasileira Seção Minas, e o Gésio se aposentou, e, num segundo momento, eu fui orientada por Márcia Rosa, uma colega aqui da Escola Brasileira também, Seção Minas Gerais, né? Foi um período muito feliz, um doutorado que eu acho que eu tive muito bem acompanhada, e estava muito afim desse estudo e tudo, e foi um mergulho interessante, assim, especialmente no que tange a obra do Freud mesmo, porque às vezes a gente fala, né, o ultimíssimo Lacan, a segunda clínica do Lacan, então eu fui me encontrar com o que Miller apontou, Jacques Alain Miller, né, um psicanalista francês, aprontou que a gente deveria hoje, na clínica contemporânea, trabalhar mais do que com o levantamento do recalque, a perturbação da defesa. E aí ele está, evidentemente, tocando num ponto, relembrando e atualizando um ponto que o próprio Lacan falou no final do ensino dele, do Seminário 24, né, que só se sairia do autismo do inconsciente, onde o sujeito diz a vida inteira uma mesma coisa, se o sujeito se encontrasse, não é exatamente com essas palavras, mas se o sujeito se encontrasse com um analista que perturbasse a sua defesa. Né? Eu acho que já é uma fala maravilhosa, né? Já é a própria clínica mesmo. O sujeito fala uma mesma coisa, né? A não ser que ele tenha oportunidade de se encontrar com um analista, né? Para ver aí o que dessa fala vai girar, né? O que uma análise pode produzir de diferente com relação a essa defesa, né? Porque uma defesa diante do real, todos nós precisamos ter. A própria constituição do inconsciente é uma resposta, né? Ao encontro com o real. Cada um vai fazer a sua, né? Agora, diante dessas respostas, dessas defesas como respostas do encontro com o real, existem algumas peculiaridades, como a Angélica já adiantou um pouco, né? E essas peculiaridades já aparecem na obra do Freud, né? Então, nesse encontro, nessa conversa nossa hoje, né, que é uma conversa, não é uma aula, enfim, eu queria só trocar com vocês como é que foi o meu caminho de pesquisa sobre esse conceito de defesa, né, que você vê de uma fala do Miller, a gente faz um ponto de voltar no início da obra do Freud, né, e de localizar esses pontos onde o próprio Freud percebeu que mesmo dentro da teoria das psiconeuroses, das neuroses, já haviam exceções a esse funcionamento neurótico bem articulado do sintoma, né, do recalque. Então, aí, a noção de defesa, ela é fundamental, né, porque ela é distinta do recalque, é uma das possibilidades de desdobramento, não é, da defesa, o recalque, não é? Então, e aí eu me encontrei na clínica com sujeitos obesos mórbidos, né, no campo aí dos transtornos alimentares, mas mais especificamente a obesidade, onde eu comecei a atender um caso, né? E mais de um, né? No livro eu tenho até uns 3 fragmentos clínicos, mais um caso da literatura psicanalítica, de uma psicanalista argentina chamada Diana Rabinovich, argentina, era professora da Universidade de Buenos Aires, já falecida há alguns anos, que tem uma contribuição muito interessante, foi uma das primeiras colegas da orientação lacaniana a trabalhar um pouco com essa questão que ela chamou de patologias da identificação com o objeto, as impulsões, as compulsões, né, se perguntar como é que se dava o funcionamento pulsional nesses casos, em que não era propriamente um sintoma como o histérico obsessivo que a gente estaria lidando, e aí ela também resgata em Freud a noção de caráter. Bom,
Eu pensei em começar a nossa conversa aqui partindo de um ponto e depois do outro, partindo primeiramente de trocar com vocês um pouco do caso, do fragmento do caso que está aqui, né, no livro, que eu entendo como um caso que para mim foi paradigmático, assim, que me mobilizou a pensar o que era aquela forma de apresentação do sofrimento psíquico que tinha algumas peculiaridades, não é? Foi a partir daí, dessa fala, não é, do Miller, enfim, que eu voltei para estudar a noção de defesa em Freud. Então, eu queria compartilhar com vocês, o caso não está extenso, né? O livro que eu prometo virão novos exemplares é esse aqui, Variantes da Neurose Tipo ou a Defesa na Atualidade da Clínica Psicanalítica, tá? Tem alguns artigos, né, como a Angélica já anunciou, tem alguns artigos já circulando aí a respeito de momentos cruciais, recortes importantes da pesquisa, né? Eu intitulei esse caso como caso Selma e comecei a atendê-lo numa instituição pública, no Núcleo de Estudos da Obesidade, que era vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Medicina, aqui do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental, faz parte da Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Minas Gerais, e lá o colega pesquisava, né, atendia esses sujeitos encaminhados pela clínica médica, pela endocrinologia, às voltas com essa questão da cirurgia bariátrica. Então, eu conheci essa paciente lá, né? Então, o que me chamou a atenção, né, assim, foi esse fragmento de caso que apresentamos a seguir, né? Eu estou aqui no meu livro, suscitou muitas questões relativas à prática e à teoria psicanalíticas, né? As manifestações psíquicas prevalentes apresentadas pela paciente se restringiam inicialmente, durante um bom tempo, e de modo marcante, em atos em detrimento de uma queixa ou sintoma, né? Essas manifestações pareciam responder mais a um uso maciço do corpo como defesa, uma posição caracteropática, ou seja, né, que é própria do que Freud chamou de caráter, que ele distinguiu de sintoma, né? Uma neurose de caráter em detrimento de uma neurose sintomática, né? E aí é importante que depois vocês possam recolher esse texto do caráter do Freud também, quem tiver interesse, para retomar, porque ele faz distinções muito interessantes ali, né? Diferente de uma neurose sintomática ou com sintomas clássicos resultantes do recalque, e, portanto, mais permeáveis à associação livre e à produção de sentido. Os desafios no manejo do tratamento, advindos justamente dessa forma de o sujeito se apresentar, resultou no desejo de realizarmos a investigação sobre o tema, né? Esse tratamento teve início na instituição pública, né? A paciente foi encaminhada para avaliação psicológica pelo cirurgião que acompanhava seu caso, pois havia recebido a indicação de realizar a cirurgia bariátrica, devido ao seu quadro de obesidade mórbida. Inicialmente, ao tê-la recebido como psicóloga do serviço, isso foi em 2006. Então, já temos um tempo aí, né? Mas aqueles casos inesquecíveis, né? Que acho que a gente aprende muito, né? Inicialmente, ao tê-la recebido enquanto psicólogo de serviço, o pedido feito pela paciente foi de um laudo psicológico que lhe autorizasse realizar a cirurgia, como é bem comum, às vezes, chegar a esse tipo de demanda, né? Frente a essa solicitação, propus que ela me contasse um pouco da sua vida, né? Só aí já houve uma surpresa por parte dela com esse pedido meu, né? Acho que ela imaginava ali que a coisa ia ser mais protocolar, assim, né? Burocrática. De início, disse-me que já tentara todas as dietas e remédios para emagrecer, mas sem sucesso, e que por isso queria um laudo para realizar a cirurgia bariátrica que havia sido indicada a ela, né? Logo no começo dos atendimentos, ficou nítida a dificuldade dela para dizer algo sobre si mesma, falar da sua vida. Abre aspas, fala dela. É muito difícil falar do meu eu. Em uma das primeiras sessões, ela comparou seu corpo a uma casca. Já havia tomado remédio para emagrecer por longos períodos,
Uma intervenção de um médico teve um interessante efeito de perturbação que a fez interromper o uso dessas medicações, quando o profissional disse sobre o risco dela se tornar, com o uso das medicações, dependente química, viciada no remédio. Ela disse ter ficado bastante assustada com essa colocação e não mais fez uso de qualquer medicação desse tipo. Havia também a dificuldade por parte da paciente em trabalhar com o sentido, com perguntas que remetessem ao sentido, com a equivocação. Portanto, não parecia ser possível operar ali conforme as formações do inconsciente, né? Estrito senso. Prevalecia no relato dela algo que fazia de seus atos um fazer automático e acéfalo, da ordem do não penso. Sua relação com a comida era completamente desregulada, dizia que comia qualquer coisa, desde que em grande quantidade. Contava que não era tão importante escolher o alimento, mas sim preencher o vazio do estômago, pois só assim ficava calma e tranquila, apesar de a culpa que atingia posteriormente. Um dos termos mais presentes em seu discurso com relação à comida era atacar. Contava diversas vezes como atacava as panelas, falava disso como sendo uma compulsão, algo incontrolável. Sob sua mãe, disse que havia uma diferença no afeto materno para com ela e os demais filhos. Sua irmã, quem tinha, desde a infância, o carinho e o investimento da mãe. Em relação ao pai, dizia que ele era dominador, bastante consistente, sem defeitos, todo poderoso. Ele viajava muito a trabalho e, segundo a paciente, compensava, termo dela, essa ausência trazendo muitos presentes. Sobre a sua própria vida, dizia ter vivido para filho e marido, entre aspas, fazia tudo para os filhos, tinha uma vida corrida nessa fazeção pelo outro. Não tinha tempo para suas coisas, fazia o que os outros queriam e nem sequer pensava. Não pensava sobre si mesma. Dizia que sua vida era como se esta passasse na TV, como se não fosse ela mesma a dirigir a cena. Não pensava nas suas tristezas, na sua história. Parecia que nessa época nem era possível localizá-las. Com o passar dos anos, foi deixando de fazer as coisas para si mesma, foi parando e estacionando, termos dela. Diz que não viu que estava engordando muito, pois nem se olhava no espelho. Ia para uma festa e o importante era comer bastante e não conversar ou interagir com os outros. Quando era verbalmente agredida por familiares ou colegas de trabalho, não revidava. Calava-se para evitar conflitos. O sofrimento aparecia, né, de acordo com o que eu observava, sem palavra, sem significação, evidenciado por um choro compulsivo e incontrolável, que vinha, segundo ela, de repente, surgindo também nas mais diversas situações, festas, no trabalho, em consultas médicas, na rua. Ela dizia sempre que não sabia o motivo desse choro, não sabia de onde vinha esse choro, e que as lágrimas simplesmente caíam. Em diversas ocasiões, falou de sua vida, falou de sua falta de vontade de sair de casa, de sair da cama. Deixava de ir a compromissos sociais para não ser vista, não ter que falar, colocar-se. Evitava ir a casamentos para não ter que comprar roupa. Só ia trabalhar por obrigação, e até mesmo seu salário era colocado na gaveta, pois conta que não conseguia arrumar o cabelo, fazer unha ou comprar roupas. O marido fazia todas as compras de supermercado para casa. Parecia não ser possível qualquer investimento em si mesmo, comprava os mais variados objetos, ela conta, né? Medicamentos, roupas que jamais usaria, que iam sendo guardados e acumulados. Ela consumia também consultas médicas, sem saber exatamente o que a incomodava, o que queria encontrar, e mesmo qual que era a sua queixa. Não conseguia dizer não às demandas que lhe eram feitas, tanto nas relações profissionais, quanto nas pessoais e familiares. Era nítida a vivência de um excesso generalizado, sem medida, que parece ter caracterizado durante muitos anos um jeito de ser. Na sua fala, faltava um enredo, uma história, e sobrava a desordem pulsional e a excessiva consistência do outro, que ilustrava uma posição de objeto oral na qual ela se oferecia em sua vida, devorando e se fazendo devorar pela família, pelo marido e pelos colegas de trabalho. É importante ressaltar que, com o desenrolar dos atendimentos, o desencadeamento do ganho de peso excessivo mostrou-se associado aos momentos de perda e separação em relação ao outro, como a ruptura abrupta do relacionamento próximo e intenso com a irmã,
por iniciativa desta, e o período de adoecimento do pai, ocasião no qual ganhou 20 quilos, o que ela própria diz não ter percebido. Observamos a partir de sua fala que nessas ocasiões não era possível para esse sujeito fazer um trabalho de luto com relação a essas perdas e separações. Selma não compareceu a uma consulta marcada e ligou um pouco mais cedo para dizer que não iria. Perguntei por qual motivo, e ela disse: hoje não estou afim, estou na cama debaixo das cobertas. Em tom de surpresa, a analista perturbou essa preguiça. Você está na cama a essa hora? Já tinha uns meses de atendimento com ela e tudo, né? Mas você está na cama a essa hora? De fato, ela não foi ao consultório nesse dia, mas a intervenção trouxe efeitos na sessão seguinte. Ela contou que estava mesmo ficando muito na cama, mas que não estava percebendo o fato. Disse, então, que eu abri seus olhos. Disse que estava ficando angustiada com as últimas sessões, nas quais estava vendo muita coisa, que estava pensando sobre as questões pela primeira vez e que não percebia antes como elas haviam lhe afetado. Parecia não haver como sintomatizar os acontecimentos da sua vida. Dessa forma, o corpo tornava-se o alvo desse desvario pulsional, ou seja, a sua vida era tomada por um agir impulsivo, sem pensar, automático, no qual o excesso era resultado de uma aparente falta de medida para com a sua relação consigo mesma, com seu corpo e com o outro. Chamava a atenção o modo como a paciente se referia ao seu corpo, de modo bastante concreto, referindo-se ao estômago, que, entre aspas, que aceita ou não aceita a comida, quase como se ele estivesse separado de seu corpo. No decorrer dos atendimentos regulares, os quais a paciente não deixava de comparecer, foram emergindo algumas queixas e a surpresa dela em descobrir, não sem desconforto, que havia o que ser dito, e que ela não estava ali para pegar nenhuma autorização para realizar a cirurgia, mas para tentar dizer e localizar o que a fazia sofrer. Ao longo de 9 meses de atendimento, que funcionaram como entrevistas preliminares aí, iniciais, né? A indicação médica de realizar a cirurgia se configurou como uma decisão da paciente, fundamentada e lida por ela como a primeira coisa na vida que faria por si mesma, sem ser algo para o outro. Essa decisão, sustentada e acompanhada pela analista, vem enlaçada com um pedido de continuidade dos atendimentos após o período pós-operatório. A cirurgia, do ponto de vista médico, foi um sucesso, pois a paciente perdeu bastante peso e o período pós-cirúrgico transcorreu sem complicações. Uma intervenção me evidenciou como o corpo parecia ser para a Selma uma via de tratamento para o seu mal-estar. Ao falar sobre sua cirurgia, ela contou que agora tudo estava bem, pois não tinha mais problemas com cadeiras e roupas. Nesse momento, disse a ela: Selma, mas acontece que você não é um corpo. Ao retomarmos os atendimentos pós-cirurgia, frente à impossibilidade de continuá-los naquela instituição, ela perguntou se poderíamos continuar em outro lugar, pois não poderia me deixar tão cedo. Uma demanda de análise se manifestou. Nas sessões em meu consultório teve início a penosa construção de sua história, de esboços do romance familiar, que estava muito apagado, soterrado pelo peso do corpo, e da devoração que preenchia todos os espaços. Também surgiu a localização da posição de grande submissão aos caprichos do outro, no caso o marido, os filhos, os colegas de trabalho e a família, dos quais a separação era frágil. Selma é a filha do meio, tem uma irmã e um irmão. Segundo ela, sua mãe sempre preferiu de modo bastante explícito a sua irmã. Havia uma diferença no afeto. Selma disse que isso sempre a incomodava, mas que tinha o seu pai que era grudada nele, e com ele tinha um reconhecimento que a mãe não lhe dava. O tratamento continuou desde então, com importantes avanços. Um fato digno de nota é a constatação cada vez mais clara para ela de que o tamanho reduzido do estômago não a impedirá de se deixar levar pela compulsão. Ela se refere a essa compulsão como algo que não tem sentido, que não entende e que em alguns momentos não consegue controlar. Porém, com o tratamento, não mais se deixou tomar completamente por isso, como antes. No caso apresentado acima, a forma do sujeito se revelar evidenciava a impossibilidade de dar tratamento, de sintomatizar o excesso pulsional oral que a arrebatava, devido à debilidade simbólica que surgia, né? O quadro caracterizava uma neurose, especialmente porque depois apareceram vários outros elementos,
na qual, porém, inicialmente, não se verificava a presença do que conhecemos como sintoma. Havia uma forma de o sujeito se colocar na qual ficava evidente, por meio do relato de atuações do tipo passagens ao ato, uma compulsão por comida e uma acumulação dos mais variados objetos. O corpo obeso da paciente havia se tornado um depósito do excesso, sem outra forma de saída ou elaboração, e aparecia disjunto do sujeito, quase como se o corpo e o indivíduo estivessem separados. Inclusive, é uma fala muito frequente na clínica da obesidade mórbida, né? Só fazer uma ressalva, 2 autores me ajudaram muito nessa pesquisa, né? O Massimo Recalcati, que é um colega psicanalista italiano, né? Lacaniano também, um texto que ele tem muito bonito, que chama O Demasiado Cheio do Corpo, por uma clínica psicanalítica da obesidade, já é um texto que foi publicado, se não me engano, na revista Latusa, da seção Rio, em 2002, mas é um texto fabuloso para a clínica da obesidade, e o livro da Diana Rabinovich, Clínica da Pulsão, As Impulsões, que eu acho que a gente ainda encontra aí para comprar online. Então, né, assim, o corpo obeso da paciente aparecia disjunto do sujeito, quase como se o corpo e o indivíduo estivessem separados, né? Desse modo, o sujeito ficava identificado no lugar de ser um corpo. E isso se presentificou na fala da paciente quando ela se referia, por exemplo, no início do seu tratamento, ao seu corpo como sendo uma casca ou uma couraça defensiva que escondia o sujeito. Esse fato, dentre outros, impossibilitava inicialmente o surgimento de uma subjetividade, bem como o acesso às palavras e a associação significante. A análise apontou que, por meio da fala, pelo relato de acontecimentos que angustiavam, foi sendo possível a modulação do excesso pulsional que massacrava o corpo em atuações sem sentido, as quais adquiriam, a partir do tratamento, outro destino que não o ato. Esse fato também provocou importantes mudanças na forma como o sujeito se relacionava com seu corpo. Dessa maneira, pôde aparecer uma construção próxima de um sintoma que fizesse anteparo ao imperativo de gozo. Palavras finalmente impediam a passagem ao ato. Não fica claro qual seria um certo fantasma do sujeito em questão nesse caso, mas, ao que tudo indica, ele aponta para o gozo oral, se devorar e se fazer devorar na relação consigo mesma e com o outro. As intervenções realizadas no tratamento dela foram conduzidas não pelo eixo da interpretação clássica, da significação, da localização dos significantes norteadores e da fantasia fundamental, fantasma fundamental, enfim, pelo trabalho com o sintoma mais delimitado, pois não contávamos com esse. Uma das intervenções que marcaram uma virada, ou melhor, uma entrada do sujeito do inconsciente em cena, tem relação com o momento em que a analista diz à analisante que ela não era um corpo. A paciente muitas vezes falava de maneira bastante concreta, evidenciando um modo de se referir a si mesma como se fosse um corpo apenas. Ela falava do estômago que aceita ou não aceita comida, que a comida podia descer ou não, que havia chegado do trabalho e estacionado na cama. Essa intervenção, que causou em um primeiro momento surpresa no sujeito, teve como intuito apontar que seu mal-estar não estava relacionado com alguma doença no corpo, mas que havia dificuldades na relação consigo mesma, com os outros, com os rumos da sua vida, etc. Eu estou terminando, tá, gente? Dessa forma, tentou-se localizar algo fora desse corpo que pudesse ser articulado em palavra. Por meio das intervenções, a direção do tratamento tentava sempre suscitar algum enigma em relação ao que o sujeito dizia, com o analista manifestando sempre espanto e curiosidade com frequência, especialmente quando aparecia na sua fala esse sujeito fora da cena, passando ao ato, fora da possibilidade de dizer algo sobre seu ato. Através dessa forma de pergunta, que não passava pela interpretação, tentava-se perturbar algo, para que com alguns fiapos de sentido, pudéssemos dar um contorno, uma borda ao desvario pulsional, e com isso localizar melhor os pontos de angústia. Nesse caso, a angústia exerceu um papel importante no remanejamento possível desse modo de gozo. Outro ponto importante foi concordar com ela em relação às suas reclamações relativas às demandas incessantes da família e dos colegas de trabalho, em uma tentativa de que a consistência do outro começasse a vacilar e algo de uma separação mais eficaz com relação a esses outros pudesse surgir. Aos poucos, o sujeito foi iniciando o deslocamento dessa posição de objeto oral ao qual estava fixada, objeto consumido pelo outro.
Esses momentos, ao longo do tratamento, propiciaram ao sujeito o início de seu trabalho com o inconsciente, particularmente aí, como Jacques Miller aponta, né, a partir do final do ensino de Lacan, do inconsciente real ao inconsciente transferencial. Finalmente, esse inconsciente pôde manifestar-se em palavras em vez de atos, possibilitando, então, a construção e elaboração de uma história que localizasse o que causava sofrimento. Assim, tornou-se possível que um gozo desmedido se conectasse com algum sentido em termos de direção, para que ocorresse a tradução melhor possível em saber do que antes se apresentava como puro gozo. Mesmo com os grandes avanços obtidos, ainda surgia, em alguns momentos da fala do sujeito, a menção a uma força que a impele a comer para preencher o vazio do estômago. Outro ponto importante foi a constatação cada vez mais clara para ela de que o tamanho reduzido do estômago não lhe impediria de se deixar levar pela compulsão quando o mal-estar surge, né? Então, eu me vi diante das dificuldades, né, na direção, no acompanhamento desse caso, né, e iniciei aí uma pesquisa também sobre a questão do conceito de defesa, né, em Freud. E eu fui, inicialmente, lá nas psiconeuroses de defesa, né, quando o Freud, as psiconeuroses de defesa, né, que é exatamente um texto, né, também está traduzido como as neuropsicoses de defesa, uma teoria psicológica da histeria adquirida, de muitas fobias e obsessões e de certas psicoses alucinatórias. Tem esse texto, é um texto de 1894, né, e o Freud, nesse texto, ele aponta, né, que uma defesa primária era o fator impeditivo para que as ideias fossem livremente recordadas pelos pacientes. Segundo ele, a defesa surge como uma censura do eu contra uma ideia ameaçadora, forçando a ser mantida fora da consciência. Uma das primeiras referências à defesa que o Freud faz, né? Ele cita alguns exemplos de tipos de histeria, nos quais haveria uma divisão do conteúdo da consciência como resultado de um ato voluntário do paciente. Freud, então, define tipos de histeria, dando ênfase especial à histeria de defesa, ou histeria adquirida, em sua conexão com as obsessões e o mecanismo comum àquelas, que é a defesa frente a uma ideia incompatível. Ele chega a dizer assim, né? Citação aqui desse mesmo texto. Esses pacientes gozavam de boa saúde mental até o momento de uma ocorrência de incompatibilidade da sua vida ideativa. Isto é, até que seu eu for confrontado com uma experiência, uma ideia ou um sentimento que suscitava um afeto tão aflitivo que o sujeito decida esquecê-lo, porque não confiava em sua possibilidade de resolver a contradição entre a ideia incompatível e seu eu por meio da atividade de pensamento. Freud, né, faz uma diferença entre a histeria e a neurose obsessiva, né, ele fala que a ideia compatível, ela ganha um tratamento pela conversão, pelo processo somático na histeria, né, e que na neurose obsessiva, a fim de rechaçar uma ideia incompatível, ela é separada da consciência, né, mas o afeto permanece na esfera psíquica, ligando-se a outras ideias não compatíveis, né? Devido a essa falsa conexão, essas ideias se desenvolveriam como obsessivas, né? Então, tanto na histeria como na neurose obsessiva, a defesa contra uma ideia incompatível era efetuada separando seu afeto da cota pulsional, né, que acompanha a representação. Então, Freud também localiza na carta 52, né, de 1896, dessa mesma época, né, que a existência de uma tradução do material psíquico não realizada em uma parte do material traria consequências. Essa falha na tradução seria o que se conhece clinicamente como recalque, né? E que haveria uma defesa patológica, né? Em alguns casos, ou seja, o que determina a defesa patológica é a natureza sexual do evento e sua ocorrência, numa fase anterior, né? Então, essa ideia é interessante para a gente pensar os momentos anteriores ou distintos do recalque,
algo que não foi ou não é traduzido. No projeto, para uma psicologia científica, né, numa parte intitulada Afetos e Estados de Desejo, o Freud formula a ideia de defesa primária, causada pela experiência de desprazer, né? Ele localiza, né, a defesa primária como um funcionamento. Ele chega a dizer assim, na terceira parte do texto, a defesa está associada a uma aquisição biológica do sistema nervoso. Ele diz ainda que a defesa primária seria uma conquista lógica da tendência básica do sistema nervoso, chegando a postulá-la como uma primeira regra biológica. Então, vocês veem que toda a etiologia das neuroses, do entendimento e da leitura que ele faz, né, das 3 estruturas clínicas, né, neurose, psicose e perversão, cada uma tem o seu modo de defesa diante de uma realidade desagradável, incompatível, né, de uma ideia desprazerosa. Né? Então, ele afirma, existe uma tendência normal à defesa. Isso é uma citação do Rascunho K, intitulado As Neuroses de Defesa, um conto de fadas para o Natal, de 1896. Ele fala, né? Existe uma tendência normal à defesa, uma aversão contra dirigir a energia psíquica de tal maneira que resulte em desprazer. Essa tendência está ligada às condições mais fundamentais do aparelho psíquico. Não pode ser empregada, olha que legal, né? Contra as percepções, pois estas são capazes de se impor à atenção. Tal tendência somente atua contra as lembranças e pensamentos. Ela resulta inócua quando se trata de ideias às quais, em alguma época, estava ligada a algum desprazer, mas que, na época atual, não tem possibilidade de originar desprazer. Também, em tais casos, essa tendência pode ser dominada por interesse psíquico. A tendência à defesa, porém, torna-se prejudicial se ela é dirigida contra ideias capazes de, sob a forma de lembranças, liberar um desprazer novo, como é o caso das ideias sexuais. Né? Então, ele fala, né, assim, que tem, em relação ao próprio funcionamento pulsional, né, no texto aí, a pulsão e suas vicissitudes, né, como que existe também, por parte do aparelho psíquico, as vicissitudes da pulsão não deixariam de ser também modos de defesa, né? Reversão a seu oposto, retorno em direção ao próprio eu do indivíduo, recalque, sublimação, né? Ele chega a dizer, né, tendo em mente a existência de forças motoras que impedem que uma pulsão seja levada até o fim de forma não modificada, também podemos considerar essas vicissitudes como modalidades de defesa contra as pulsões, né? Aí ele precisa um pouco, no trabalho sobre o recalque, ele fala, né, localiza um mecanismo específico de defesa na neurose, e afirma que o estudo das psiconeuroses evidencia os importantes efeitos desse mecanismo, né? Ele define o mecanismo de defesa específico da neurose como uma vicissitude que o impulso da pulsão pode sofrer ao encontrar resistências que procuram torná-lo inoperante, passando assim para o estado de recalque. Né? Outro ponto importante abordado pelo Freud nesse trabalho é o fato de o recalque não ser um mecanismo que esteja presente desde o início. Ele só pode surgir quando tiver ocorrido uma cisão marcante entre a atividade mental consciente e inconsciente. E também que a essência do recalque consiste, né, em afastar determinada coisa da consciência, mantendo a distância. No entanto, há toda uma conciliação possível, né, entre uma ideia desagradável e uma satisfação pulsional que pode ser tolerada melhor pelo aparelho psíquico, né? E acontece que Freud localiza que, né, na parte inibição, sintoma e angústia, por exemplo, no texto inibição, sintoma e angústia, né? Que o processo defensivo é análogo a uma fuga, né? O eu se afasta de um perigo que o ameaça de fora, né? E que assim seria uma tentativa de fuga do período pulsional. Mas o processo defensivo realiza algo além. Ele trava debate com o problema do processo pulsional ameaçador e, de alguma forma, o suprime, né? Ou desvia de seus objetivos. Aí ele fala, julgo provável que deve haver certos processos defensivos
que podem verdadeiramente serem comparados com uma tentativa de fuga. Embora, em outros, o eu assuma uma linha muito mais ativa de autoproteção e inicie vigorosas contramedidas. Ou seja, aí nós já estamos vendo ele falar de uma inicial diferença entre defesa e recalque, né? O recalque seria esse mecanismo de defesa que estabelece contramedidas, né? Onde o eu aí tem, né, vamos dizer assim, teria mais recursos, né? No adendo C, intitulado Recalque e Defesa, Freud localiza a expressão processo defensivo e, posteriormente, a substitui por recalque. Essa passagem do texto é preciosa, já que, nesse momento, o autor abre passagem para pensarmos em mecanismos de defesa distintos do recalque na formação das neuroses. Aí ele fala, haveria uma vantagem indubitável em reverter o antigo conceito de defesa, apresentado como uma designação geral para todas as técnicas, dos quais o eu usa em conflitos psíquicos, ao passo que conservamos a palavra recalque para um método especial de defesa, né? Então, ele fala, fica claro aqui, ele situando, né, que existem algumas formas de defesa que não, vamos dizer, se desdobram necessariamente em mecanismos de defesa, em sintomas oriundos, né, resultados do processo do recalque, né? Então, é algo que é importante, que ele vai novamente falar sobre isso, por exemplo, quando ele localiza o caráter ou as neuroses de caráter, né? E também as neuroses atuais. E ele vai dizer também, num texto dele chamado Tipos de Desencadeamento Neurótico, né, que se houver uma demasiada fixação libidinal, né, o sujeito, e na ausência explícita de um conflito psíquico, né, o sujeito se situa num certo infantilismo estacionário, ou seja, a gente pode pensar que há uma excessiva fixação em determinada satisfação libidinal, em determinados objetos, como a gente pode pensar, por exemplo, né, um empobrecimento psíquico em relação à possibilidade de investimento, como sujeito muito fixado, por exemplo, no objeto alimento, né, e em outras formas de adicção, por exemplo, a gente pode pensar também que tem uma pergunta da Débora aqui, é uma das intervenções, né, do caso, sobre se ela ainda estava na cama, foi uma das intervenções que eu fiz, né, mas o Freud, então, localiza que essa excessiva fixação libidinal indica uma força pulsional também, que não pode ser, vamos dizer assim, devidamente tratada pelo recalque. Ele chega a dizer que o caráter, né, é resultado ele fala, o caráter o que resulta como caráter, diz, de uma dificuldade do processo do recalque, né? Posso recuperar onde é que está isso que ele fala, é o que se encontra quando não houve devidamente o tratamento que poderia resultar no que ele chamou de neurose de sintoma, né? Então, o caráter evidencia essa força da pulsão, né? Assim como as neuroses atuais também, onde o Freud falou, né, que o campo de ação era o corpo e que a pulsão tinha uma toxicidade nesses casos, né, que não tinha como ser tratada por meio dos processos nos quais a neurose obsessiva e a fobia colocavam no campo da neurose, né? Então, então, Freud faz todo esse percurso pela defesa, que é relacionada tanto à etiologia das neuroses mais clássicas, quanto ao que ele já pôde perceber que não respondia exatamente ao construto teórico da neurose até então, né, do edifício, da pedra angular, do edifício da psicanálise, que ele localizou como sendo um recalque também, né. Então, Lacan, inicialmente, na mesma linha do Freud, né, diz, por exemplo, né, eu não vou abordar extensamente aqui a parte do Lacan, né, no trabalho, mas ele localiza no Seminário 7, também nesse sentido, junto com o Freud nessa lógica, que a primeira resposta do sujeito diante do real é a defesa, né? Ele localiza que a defesa é uma condição primária do aparelho psíquico, e nesse ponto ele está muito junto com o Freud, né? Então, eu observei, no caso dessa paciente, algumas coisas, né? Quer dizer,
essa impossibilidade, essa dificuldade muito grande no uso da cadeia significante, né, inicialmente, no uso da palavra, né, essa consistência muito grande, né, do outro, aí um sujeito muito no campo da alienação, vocês viram que havia, né, uma dificuldade muito evidente nesse sentido, né, sujeito muito tomado pelos objetos, que é algo bastante contemporâneo na clínica de hoje, né, quer dizer, os objetos aí, muito numa vertente pulsional, muito mais do que numa vertente fantasmática, né, a gente pode pensar assim, e também o Domênico Cossenza, nessa clínica também contemporânea, fala sobre dificuldades de seção do objeto, ou seja, de separação do sujeito com o objeto, né, o que é muito contemporâneo, né, e mesmo Lacan já falava em recusa do desmame, né, no texto dele, Os Complexos Familiares, de 1938, né, ou seja, essa dificuldade com a falta, com a castração, com, né, essa dificuldade de tolerar uma maior separação em um outro tratamento, né, para satisfação pulsional, cujo mecanismo do recalque é um mecanismo bastante sofisticado, se a gente for pensar, né? Ele fornece toda uma plasticidade para o aparelho psíquico e muito maior possibilidade de satisfação, né? Então, um caso que aparece lá no Freud, que ele fala, né, de um infantilismo estacionário também, né, de um caso onde parece que não é um conflito como as histéricas ou obsessivos relatavam para ele, né, que desencadeavam um mal-estar, não é assim? Eu também fiz uma pesquisa por alguns pós-freudianos nessa tese de doutorado, especialmente os que falavam do campo da oralidade, como um pós-freudiano que agora me fugiu o nome. Eu também olhei William Reich para falar sobre a questão do caráter, né, que tem contribuições interessantes. Lacan faz algumas pontuações sobre um excesso de uma leitura um pouco imaginária, excessiva, que ele faz sobre o Reich, diz sobre o caráter, mas o Reich usa uma expressão muito interessante, que é couraça defensiva, né? Alguma coisa daquilo ali, ele pesca e diz, bom, né, não se trata da neurose de sintoma. Inclusive, Freud fala neurose de caráter, neurose de sintoma, neuroses atuais, né? Você vê que essa dimensão do sofrimento como não resultante do processo do recalque, né? E também não estamos aqui falando especificamente do campo das psicoses, ou mesmo das psicoses ordinárias, né? Esse caso, com o desenvolvimento dele, pode aparecer uma série de outras coisas, a posição dela insatisfeita diante do marido, ela pode, depois de algum tempo, começar a falar desse casamento, e ter aí alguma coisa, né, de um feminino aparecendo de maneira mais articulada na relação com o filho, um novo reposicionamento com relação ao trabalho, né? Então, então eu não quis aqui sobrepor a essa pesquisa uma ideia também de psicose ordinária, que aí a gente teria uma resposta por essa via. Eu acho que o que o Freud encontra aqui, e o que o Lacan e o Jacques Lamelaire falam quando, no século XXI, se trata, muitas vezes, de tentar, por meio de intervenções que não visem uma interpretação, né? O campo da interpretação é muito vasto, né, em psicanálise, assim, é difícil até a gente dar exatamente uma definição, mas, de alguma maneira, eu acho que uma interpretação, nesses casos aqui, ela não é propriamente uma interpretação que vai colocar em campo a questão do significante, do significado, que muitas vezes está bastante obstruída, mas sim uma interpretação que pode um pouco mudar o lugar das coisas, né? No seguinte sentido, assim, de estabelecer uma certa surpresa e um certo espanto, não é? No seguinte sentido de que frisar, não é, marcar aquela fala ali, que tem alguma coisa ali que, né, o sujeito diz de forma meio automática, como essa paciente dizia, né? O Jacques Lamelaire aponta a perturbação da defesa como uma estratégia que se distingue da interpretação, até porque, com relação à defesa, não cabe interpretação, né? A estratégia de perturbar a defesa, ela teria muito mais uma relação com o ato analítico, que objetiva sustentar uma fala que não vise ao sentido, mas que remeta ao gozo, por exemplo, ao gozo de estar estacionado, ao gozo de se situar como um corpo, ao gozo de
adquirir objetos e, né, não saber o que fazer com eles e tudo. Então, isso na clínica contemporânea, que o sujeito diz algumas coisas assim, com a maior naturalidade, que há um certo entorpecimento dessa via do sentido, né, uma evaporação do nome do pai, que era o que permitia que a gente pudesse fazer uma cadeia significante mais articulada, né, me parece, então ele fala, né, ao analista caberia perturbar a defesa, que eu estou fazendo uma referência ao Jacques Miller, no momento em que esta protege o advento do sujeito, assim como quando este se apresenta pelo fazer com o corpo em lugar do dizer, que é muito um fenômeno da clínica contemporânea, né? O Fabiana Pastec vai estar, o colega argentino, né, vai estar aqui em Belo Horizonte falando um pouco sobre o objeto A na clínica atual, né? Quer dizer, sobre esse uso do objeto que visa suturar a dimensão subjetiva, as formações do inconsciente, não é, que obstrui, já que o discurso capitalista promove uma aparente ilusão de que é preciso ligar sujeito a objeto, né, que é possível uma ligação e uma resposta por essa via, né? Então, muitas vezes é preciso também poder fazer uma certa criatividade nesses casos, tentar alguma coisa. Isso não tem uma definição exatamente exata para isso, né? Assim, mas no seguinte sentido da perturbação da defesa, dá a entender que ela, a defesa, pode ser reconstituída se tiver sido somente perturbada, né? Então, a gente precisaria também, ao longo de um tratamento, fazer uma espécie de desmontagem ou remontagem dessa defesa, né? Quer dizer, nesse sentido de que só a perturbação, ela não seria suficiente também, mas ela seria necessária para uma entrada, de certa maneira, né? Para uma operação ali inicial ou de um certo tempo do tratamento, mas que a gente visasse, isso qualquer análise também, não são só esses casos, né? Que uma certa desmontagem da defesa pudesse operar, não é? Para que uma certa nova forma de satisfação pudesse advir, como pôde acontecer nesse caso aos poucos, né? Vocês veem a força, vamos dizer, o pouco recurso que essa mulher tem estruturalmente para lidar um pouco com essa força da pulsão, né? Porque ela dizia assim, olha, as coisas melhoraram muito e tal, mas tem uma força, né, que ainda eu sinto e tudo, claro que aquilo pôde encontrar um certo endereçamento pela palavra que não havia, né? Como a gente lida com sujeitos que estão muito tomados por por esse consumo de alguma coisa, né? Que, na verdade, obtura esse campo da palavra, né? Mas, então, essa ideia de uma perturbação, não é? Num certo sentido de poder ver ali se vacila alguma coisa desse muro da defesa que o sujeito constrói, muitas vezes, esse muro silencioso, não é? E botar um sujeito desse para falar em análise também não é nada fácil, né? Quer dizer, porque há um silêncio ali do gozo pulsional, né? Que é ruidoso, que assusta aqueles que veem, de repente ela falava, né, que viam que ela estava engordando e tal, mas que ao mesmo tempo tinha um silêncio ali muito grande com relação aos outros, à vida e tudo, né? Então, e aí tem esse ponto de desmontar a defesa e perturbar a defesa, me parece que é capital quando se encontra um analista, né? Por exemplo, o Lacan diz, né, que desmontar, o que seria, né, uma interpretação que visa desmontar a defesa contra o real, aí ele aponta, né, desmontar a defesa contra o real é uma interpretação que produz efeito de não ter mais a sensação de girar em círculo, de falar sozinho, que é essa ideia de uma ruptura do autismo do inconsciente ao qual todos nós estamos submetidos. Mas a gente observa que alguns sujeitos estão muito submetidos ao autismo do inconsciente e o funcionamento muito acéfalo da pulsão, né? Onde não pode fazer uma conexão, né? O Henrique Lohan falava de fazer uma conexão entre as palavras e os corpos, né? Isso hoje mais do que nunca é necessário, né? Então, fazer um certo forçamento desse tipo de autismo, né, de dizer só e uma mesma coisa, e abrir uma brecha no muro da defesa, né. A interpretação analítica seria um tipo de forçamento por onde um psicanalista pode fazer ressoar alguma coisa diferente do sentido, desse sentido que se pode construir numa análise, que depois também é preciso que se vá
cedendo dessa dimensão, não é? Para ir muito mais em dimensão, a dimensão é o que pode tocar esse modo de gozo, esse modo de satisfação, e essa defesa que todo mundo vai ter ao longo do processo de análise, de se haver com ela, né? Aqui, nós temos um movimento que é muito mais de construir um sintoma, né? Quer dizer, construir uma certa queixa, né? Onde predominava uma ferocidade da pulsão, né, que silenciava o sujeito, e uma defesa que sempre, quando é extrema, coloca o sujeito em risco de vida, muitas vezes, né, nesse campo do mortífero, assim. Então, foi um pouco essa linha, né, de um certo raciocínio que eu fui podendo caminhar, né, e percorri, tem uma série de outros elementos aqui no livro e tudo, né, mas também entender esse ponto, né, que aparece lá o Lacan falando sobre o real, né, que é disso que se trata, que o próprio inconsciente é uma defesa contra o real, né, mas a gente vai ver aí em cada caso as montagens possíveis, né, com que real nós estamos lidando em cada caso, com que funcionamento pulsional, né, com que nomeação o sujeito, né, que construção, que amarração o sujeito faz com isso, né, então, e tem outros casos também, tem outros fragmentos de caso no livro também, não só dessa paciente, algumas outras situações que têm os pontos em comum, porque eu acho que esse tipo de casuística, seja a questão da obesidade, ou da anorexia, ou da toxicomania, ou dessas diversas síndromes e diagnósticos que a gente tem aqui, apontam um pouco disso, né? E agora eu estou pesquisando muito também pela vertente do objeto, que já aparecia aqui nessa pesquisa, né? Enfim, acho que a gente podia conversar um pouquinho, vocês colocarem alguma outra questão também. Muitíssimo obrigado, Paula. Que delícia te ouvir. É difícil falar sobre a pesquisa, que é muita coisa, assim, né? Mas contar um pouquinho para você, só da onde eu parti um pouco, né? Vamos escutar um pouco, pessoal? Débora, você começa? Você abre a câmera para a Paula te ver? Sim, peraí. Oi. Não, eu queria só comentar que me lembrou muito o seu caso, um caso da Nieves Soria, não sei se... Nieves Soria, colega argentina. Isso, que ela tem um livro sobre anorexia e bulimia e tem um caso que era justamente tocava nesse ponto do que você está comentando, sobre preencher o vazio com palavras e não com comida, né? Ela tinha essa compulsão com comida também. E aí, através de uma intervenção da Nieves, ela começou a entrar em análise e começou a falar, né? Era isso. E eu não sei se a sua intervenção também sobre se a sua paciente ia sair da cama, eu tinha te perguntado. Qual foi o efeito disso na sua paciente? Porque ela dizia as coisas assim, inicialmente assim, olha, não vou não, até que eu estou debaixo das cobertas aqui. Eu falei, você está dormindo até essa hora? Foi o que me veio também, gente. A gente sabe, né, todos aqueles colegas, que a gente às vezes não ensaia muito o que vai, né, mas eu já estava escutando um pouco aquele jeito de falar, né, e que era preciso surpresa, né, o efeito de surpresa, né, e o efeito, às vezes, de criar um certo constrangimento na clínica hoje é muito importante, né, diante de algumas manifestações de gozo, assim, muitas vezes muito, né, e que a via do sentido, muitas vezes, problematizar por aí não vai muito bem, mas aí eu virei e falei, mas você está dormindo a essa hora? E aí ela disse que depois, ela não foi esse dia, e na semana seguinte que ela falou que foi importante porque essa intervenção abriu os olhos dela. Eu achei até engraçado o termo que ela usa, né? Que ela estava lá na cama, não, né? Se defendendo, dormindo, e aí ela falou que essa intervenção abriu os olhos dela, que ela realmente não tinha percebido, como várias coisas ela disse que ela não tinha percebido e não tinha visto, né? Que visto que estava engordando tanto, nunca tinha pensado nisso, a vida passava como se fosse
na televisão, não é? Assim, ela comprava os mais variados objetos sem pensar, sem ver, né? Quer dizer, uma dimensão muito de uma atuação que não era um act, uma dimensão muito mais, muitas vezes, de uma passagem ao ato, né? Do ataque às panelas, que lembrava da primeira fatia do que ela comia, depois, não que eu olhava, já tinha comido tudo, né? Assim, então, ela contou que teve uma... E quando eu falei com ela também que ela não era o corpo, ela achou assim, né? Porque ela fala que é o estômago, porque desce, não desce, porque é cadeira, né? Então, aí eu falei, peraí. E no momento também onde ela, depois da cirurgia bariátrica, onde ela já tinha perdido muito peso, ela fala que agora ia começar a arrancar as peles. Eu falei, peraí, né? Quer dizer, senão íamos fazer o consumo também das cirurgias pós, né? Então, era preciso também modular. Eu falei, peraí, né? Vamos com calma e tudo, porque agora não é arrancar as pedras, senão você já fez uma cirurgia extensa, vamos avaliar isso, vamos fazer o que for necessário e tal. Então, tinha que, muitas vezes, ir modulando, né? E isso o contemporâneo oferece para o sujeito a maior facilidade, né? De ir entrando assim e consumindo também procedimentos e cirurgias, né? Então, hoje em dia, fazer essa dimensão, muitas vezes, de um inconsciente que se apresenta de uma forma muito crua, né? Muito na linha da defesa primária, né? E Freud fala, né? Tem alguma coisa aí que se desdobra, né? E a gente vê que esses casos parece que não há um desdobramento do processo da defesa em alguma coisa que a gente pode encontrar como sintoma, né? Quer dizer, tem sempre algo que escapa, mas tem como se fosse um fio desencapado da pulsão que a gente vê funcionar assim, né? E que não é privativo da psicose, que não é, né? Que tem algo, e que hoje, né? Você vê, esse caso eu comecei a atender em 2005, 2006, mas ele continua sendo totalmente contemporâneo, né? Ainda mais ela fala que ela consumia vários objetos, consulta, remédio, comprava coisas, não conseguia recusar, né? Que é uma coisa interessante que o Recalcati fala no texto dele sobre a clínica com sujeitos obesos também, né? Que o corpo é um depósito, né? De coisas e tudo, e essa dimensão muito da alienação, né? Na relação com o outro, né, que a gente lembra do Lacan falando de recusa do desmame, dificuldade de cessão do objeto, né, fracasso da cessão do objeto, né, ele chega a dizer isso, né, que uma certa psicopatologia contemporânea muitas vezes passa nesses casos. Esse livro que ele lançou recentemente aqui pela editora Scriptum também, o Clínica do Excesso, né, que o Cossenza, o colega italiano, fala um pouco sobre isso, né? Isso, né, recalque, sintoma, inconsciente transferencial, são coisas que, quando operam muito bem, é ótimo, né? Mesmo com todo o desafio que conduzir uma análise representa, mas sempre em todos os casos, né? Em cada caso é um caso, tem sua lógica, tem seu tempo. Mas esses casos, era cansativo pra caramba atender ela, né? Quer dizer, o que é que, ainda mais no início, né? Que ela dificuldade em falar. Tem um outro cara aqui, um outro fragmento de caso também, que o sujeito, para falar nas primeiras sessões, ele falava assim, falta vocabulário, né? E era um sujeito que trabalhava numa empresa e tudo, não era uma questão também de uma falta necessariamente de estudo, né? Quer dizer, sujeito muito obeso também, enfim. Então, são casos, né? O caso que a Diana Rabinovich coloca no Clínica da Pulsão, as Impulsões, é extremamente parecido com esse caso meu que eu li agora para vocês. Quem me lembrou disso foi minha orientadora, na época do mestrado, né? Porque eu já comecei a trabalhar com alguma coisa da clínica da obesidade ainda, na minha dissertação de mestrado. A Márcia Rosa falou: seu caso é muito parecido com o caso que tem no livro da Diana Rabinovich, né? Enfim, é um pouco isso. Diga, Márcia. Boa noite, Paula. Foi um prazer imenso te ouvir, um aprendizado riquíssimo. Hoje eu estava lendo o livro do Cossenza, A Comida e o Inconsciente, né, que está fresquinho também, e chegando perto desse tema, e eu achei muito interessante o que ele fala. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso, né, ele trazendo a questão do capitalismo, né, teve toda uma alteração na relação com a comida,
né? Com até a questão do se sentar à mesa, a comida compartilhada, né? E o que eu estou entendendo, que eu não acabei o livro ainda, ele fala, a partir daí, uma alteração na relação com o outro, outrinho, e com o grande outro, né? Quer dizer, como se o sujeito, eu acho que nesse sentido, né, esse inconsciente aí como defesa para o real, ele declinasse também, né? Uma vez que o lugar do grande outro e do outrinho, eles também declinam, quer dizer, como se o objeto lá tomasse o lugar, né? Exatamente. Obrigada, Márcia, pela sua questão. Cosenza é um autor, né, inescapável para a gente pensar a clínica atual, todos os trabalhos dele, né, são incríveis, né? E ele estava, você vê, né, o próprio Lacan, antes da internet, né, gente? Se a gente parar para pensar, né, que a internet foi um tsunami, né, para modificar as coisas, né? Mas Lacan falou do objeto ascendendo ao zênite do social. Isso, né? zênite. Exatamente, ao zênite do social. E fala isso no seminário 17, né? Nem é no 24, 25, né? E olha que ali a ciência já anunciava algumas promessas e tudo, e hoje é parceria entre o discurso científico e o discurso capitalista, não é? E que muitas vezes há uma certa dimensão de demissão do outro também, né? Isso. Se autonomeia, não é? O sujeito que se autonomeia, eu sou o que digo que sou, isso é dificílimo para uma análise, né? Eu sou o que digo que sou e o outro não me importa. Aí nós vamos para as comunidades de gozo, né? Cada um tem ali uma forma de satisfação que não se questiona, gera um sujeito esférico, muitas vezes, a intervenção, né? Então, esse comer, ele tinha uma construção que estava ligada a um campo afetivo, né? Quer dizer, é um campo de trocas, né? O comer é muito assim. E agora, eu compro um objeto, recebo um objeto na minha casa e como sozinha, não sei, né? E tem uma outra relação aí também, não é? Quer dizer, e como a gente estava num campo onde havia uma certa delimitação da possibilidade de satisfação, através de uma sociedade que se constituía por meio de normas, ideais, regras, limites, não é? Assim, convenções e tudo, e hoje é uma sociedade regida, onde o sujeito não é mais sujeito, mas assim, ele é um indivíduo consumidor, não é? Quer dizer, que vive para consumir a próxima coisa, e com o discurso capitalista e científico vendendo a ideia de que é isso mesmo, assim, de que é possível suturar o mal-estar por meio da aquisição de objetos, né? Por isso que é muito difícil mesmo, e a gente vê os jovens, como é que é difícil para os jovens hoje em dia falar e tudo, porque eles já vêm, né, de uma geração e disso já está colocado desde o início, né? Quer dizer, isso gera um desarranjo pulsional. Você eliminar o espaço entre sujeito e objeto, né? Quer dizer, vai gerar um curto-circuito, né? E vai gerar uma sociedade aditiva, onde essa dimensão aditiva do sofrimento, ela vai estar em primeiro plano, né? Quer dizer, então, é impressionante como é que a gente volta, né, no aspecto do Freud, né, quando o Freud fala que excessiva fixação ao objeto vai impedir que haja desdobramento das formas de satisfação, né? Então, você vê, quando a gente pensa assim, bom, mas então tem um certo tipo de sofrimento, mesmo no campo da neurose, que não resulta em sintoma, bom, ele não resulta em sintoma, porque o que resulta em sintoma? É o processo de recalque, né? É a castração delimitada, ali é a falta, é a articulação do desejo, é uma relação com o objeto, onde o sujeito, isso relança o sujeito no circuito do desejo. Agora, o que é né, assim, a pulsão funcionando dessa maneira, né? O que é a dificuldade com a cadeia associativa? O que é o sujeito tomar a si mesmo como um corpo, não é? Então, assim, o sujeito não é um corpo, né? A gente tem um corpo, nisso pressupõe-se uma certa separação já. Então, aí eu fui fazer, e essa pesquisa, quando fala perturbar a defesa, eu falei, bom, onde é que está a defesa? O que é defesa? Não é a análise das defesas de Melanie Klein, né? Não é sair perturbando de qualquer maneira, sem a gente saber, de repente, o que está em jogo. Em alguns casos, nós vamos ter que também construir uma defesa,
né? Nesse sentido de construir uma defesa, é no sentido de perturbar e desmontar essa defesa de sair devorando os objetos diante do sofrimento, não é? Mas qual defesa mais palatável à vida? Porque essa colocava o sujeito em risco, né? Como algumas outras, por exemplo, as toxicomanias, os vícios mais variados em jogos, em tudo, né? Em bets. Hoje em dia o que aparece é uma nova dependência, um vício novo, uma nova adicção, né? O mundo é isso, né? É pornografia, que agora é uma outra coisa, né? São jogos eletrônicos, são bets, são empréstimos, são, né? Então, é essa dimensão, né? O objeto não encontra-se velado, ele encontra-se explícito. Muito obrigada. Questões? Temos 10 minutinhos com a Paula. Aproveitem. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Pode ficar à vontade, gente, se eu acho alguma outra coisa que... É engraçado, né? A gente escreve o livro e tal, você tem ali maior intimidade com aquele 4 anos, com aquela pesquisa e tal. Depois você tem um Unheimlich, assim, né? Um estranho. Gente, onde eu falei com o Rodrigo até, né? Nosso amigo Rodrigo aí do cartel que a gente está formando. Falei, você escreveu isso aqui? Quem que escreveu? Você dá um pouco esse efeito, assim, né? Quem foi que escreveu esse negócio aqui? Eu não entendi nada, né? Dá esse efeito de estranho familiar, como dizia o Freud, né? Assim, É efeito então... de quem deixou cair, Paula. Hã? É o efeito de quem deixou cair. Exatamente, né? Que não tá muito colado, aí dá um intervalo, né? É com o intervalo que a gente pode, é uma brecha, né? Justamente que a gente pode ver alguma coisa, né? Aí eu fui trabalhar, eu estava comentando com vocês aqui, que eu fui trabalhar nos pós-freudianos, foi o caráter oral de Abraham, de Karl Abraham, que trabalha muito sobre o caráter oral, não é? E ele fala, eu cito aqui no livro, uma paciente que ele fala que tinha uma fome devoradora, né? Então, era um pouco trabalhando isso, né? Inclusive, Lacan até elogia o Karl Abraham nesse estudo, nessa sacada que ele teve ali com relação a essa associação entre caráter e objeto, né? Que era algo que os pós-freudianos faziam, alguns não de uma maneira muito interessante, mas perceber que ali tinha, né, uma fixação, né, de gozo importante, uma fixação libidinal importante, não é? Que impedia que algumas coisas se organizassem de uma outra maneira, né? Que diminuía a plasticidade, né, libidinal, assim. Então, e o Reich, né, e o Abraham, então foram autores em que eu fui pesquisar um pouco essa noção de caráter e tudo, que acho que até está, né, Angélica, em um artigo aí que eu pude te encaminhar já há mais tempo, né, aparece um pouco esse percurso aí também, né, então, foi um trabalho que eu dei uma passeada no Freud, nos pós-freudianos, no Lacan também, com a ideia também do que ele lia sobre a defesa, né, do que ele observava sobre o caráter, né, então ele fala do caráter, por exemplo, como uma degradação do complexo edípico, isso é contemporâneo, né? A gente está falando em evaporação do nome do pai e tal. Então, ele falava degradação do complexo edípico. Já falava isso desde os complexos familiares, de 1938. Mas o que ele pôde ler sobre o trabalho também do caráter, que Reich estendeu muito, né, era isso. Eu também trabalhei com Otto Fenikel, que falava do caráter como neurose moderna, né? Então, e o próprio Jacques Miller, ele tem um seminário, A Experiência do Real, na cura psicanalítica, onde ele trabalha muito a distinção de defesa e recalque, e faz esse percurso um pouco nos freudianos, também fala muito sobre o caráter também, que é um curso do Miller muito interessante, que também foi referência aqui para pesquisa, né? Então, eu fui captando nos autores, né, quem trabalhou com essa noção de defesa, né, assim, fui na obra do Freud localizando isso, tanto em textos muito iniciais, né, Freud já fala da defesa em termos muito iniciais, fundante do psiquismo, né, seja para que lado a coisa for, né, seja para psicose, para neurose, para perversão, né, e para neuroses, vamos chamar assim, tá,
empobrecidas, como as neuroses atuais, como as neuroses de caráter, né, como a gente está vendo, assim, sintomas contemporâneos, empobrecidas do ponto de vista de criação do inconsciente, né, de plasticidade de formas de satisfação, né, e hoje a gente vê também o empobrecimento da plasticidade das formas de satisfação, né, porque há um empobrecimento do discurso e da nossa relação com o outro, então é claro que há um empobrecimento da forma de satisfação, que está maciça por meio dos objetos que não cansam de ser inventados, porque não há como eles suturarem né, vamos dizer assim, essa dimensão da incompletude da existência, que é a dimensão humana mesmo, né, quer dizer, não há satisfação possível, final, por meio da aquisição de objetos, né, toda a ideia do objeto A, ela é metonímica, né, quer dizer, ela está essencialmente vinculada a uma causa de desejo, ao que movimenta, não é? Mas que se sabe que, na verdade, não há um objeto decisivo, né? Isso hoje é vendido ao contrário, né? E aí os sujeitos ficam aí, né? E aí vai o corpo junto, né? Vários procedimentos, vai uma imagem que está quase que separada da própria dimensão psíquica, né? A gente vê nas redes sociais, por exemplo, né? Um uso da imagem que ele é quase delirante mesmo, assim, que ele é quase, né, de outra ordem, que o sujeito é um corpo, né? É um corpo, assim. Então, é um campo fértil para pesquisa sempre, né? E que eu acho que esse ponto, né, também, agora nós temos canetas, né, a despeito de um uso pontual, muito acompanhado, agora as canetas têm um pouco a dimensão que a cirurgia bariátrica já teve, mas agora também, e como é que faz com a pulsão quando parar a caneta, né? Tem alguma coisa aí também que a gente coloca a pergunta, né, quer dizer assim, então não pode parar, né? A gente vê alguns falando, não pode parar. É um uso para sempre e tal, porque se eu parar, vem aquela fome, né, que me levou, né, ou aquela vontade de comer, que é uma distinção interessante também a se fazer nesses casos, né, que essa, só se for a fome da ordem pulsional, né, o que é essa fome, não é, que eu preciso colocar aí um certo interditor químico que a gente sabe que tem também uma série de consequências no campo da saúde que a gente não está tão claro ainda, porque não tem tanto tempo de uso, né? Então, essa aposta no inconsciente, acho que esses casos difíceis, assim como a clínica da psicose estritamente, né, colocam para a gente pontos interessantes, e a clínica contemporânea é essa clínica da gente se perguntar como operar o tempo todo, né? Em cada caso, como é que eu faço aqui, diante de alguns casos que colocam para a gente esses desafios, né, dessa cadeia que não funciona, vamos dizer assim, tão bem como outrora, ou que não funciona, né, vamos dizer assim, ou que funciona com muita dificuldade, né, que a gente precisa ali ajudar a amarrar um pouco mais, né, assim, no seguinte sentido de, e também fazer, né, umas brechas assim bem colocadas, né, com o cuidado que a transferência exige, porque senão nós não podemos ser rinoceronte na cristaleira também, mas, enfim, né, como o Lacan criticava alguns pós-freudianos nesse sentido também, né, mas é uma clínica do como operar em cada caso, a cada momento, né, que ordem, que vertente do ato analítico podemos fazer diante de algo que se manifesta muitas vezes com uma crueza, né, ou com um caráter muito autístico, né, nesse sentido, assim, de um gozo que o próprio sujeito nem se pergunta sobre isso, né, então esse aqui é o ponto também, né, chegar numa análise, alguma coisa pode acontecer, né, acho que essa é a ideia um pouco. Paula, podemos recolher as questões da Ana e da Laís para a gente concluir? Sim. Fala, Ana. Aí depois a Laís faz a questão, aí eu te passo a palavra de novo, Paula. Sim. Paula, que amplitude de pesquisa, que maravilha de palestra. Eu estou aqui, assim, encantada mesmo, assim, com cada palavrinha sua, cada abordagem. Parabéns mesmo. Foi, assim, realmente uma noite espetacular. Já anotei aqui toda a bibliografia para sair lendo. Mas no primeiro momento, eu fiquei com uma dúvida, né? Quando você falou que a Selma, né, não tinha sintoma, aí eu falei assim, ué, o comer não pode ser um sintoma? Foi a primeira, assim, dissonância que eu tive, né?
E aí você um pouco explicou isso quando você falou da questão do recalque, né? Que a pessoa ela vai para o ato, né? Então, eu acho que é por aí que que eu posso entender que o comer não é um sintoma, né? Obrigada pela sua colocação, Ana. Assim, o comer não é um sintoma propriamente analítico, né? Muitas vezes a anorexia, a obesidade são sintomas de transtornos alimentares, como diz, por exemplo, a medicina, né? A endocrinologia, a clínica médica, mas eles não têm o estatuto de um sintoma como um sintoma histérico, como um sintoma obsessivo, onde o sujeito conta com muito mais recursos, né, para historicizar, para aquilo partir do romance familiar, né, para que o sujeito não use de maneiras tão mortíferas, muitas vezes, o plano do próprio corpo, né, e não tenha com relação ao objeto uma relação tão maciça, né. Então, na verdade, o que ela apresentava, né, era uma compulsão desenfreada, né, que não caracterizava um sintoma da ordem de uma queixa articulada, mas que era uma mostração desse circuito infernal, né, da pulsão e da aquisição de objetos do qual ela não conseguia sair, né, e sequer pensar. É outra coisa que chamava atenção na fala dela, né, eu não consigo pensar, eu faço sem pensar, não é? Então havia esse salto assim, não é? Nada detinha ou desviava disso, né? Você vê como é que não havia ali uma articulação estrutural para que essa satisfação pudesse encontrar um desvio, alguma outra coisa ali na relação com o outro e tal, não. Um submetimento absoluto, né? Algo chapado ali que se apresentava, né? Nesse sentido. Fala, Laís. Primeiramente, maravilhosa, gostei muito. Eu estava, inclusive, lendo esse texto hoje do Demasiado Cheio do Corpo, e fala sobre o corpo monstro, a questão do objeto, que, na verdade, ela busca o olhar do outro não como a estética, mas para provocar o outro uma angústia, e aí eu fiquei pensando se não é uma angústia que ela não consegue simbolizar por tanto Isso. falar. Sim. Então, enfim, eu pensei um pouco nisso, assim, eu queria saber se faz sentido, né? Sim. E aí eu fiquei também me perguntando, né? E depois da bariátrica? Porque essa pulsão ainda vai estar lá. Uhum. Mas ótimas perguntas, né? O texto do Recalcati por um demasiado cheio do corpo, numa clínica psicanalítica da obesidade, né? Ele fala desse uso do corpo, né? E que causa horror e tudo, né? E que angustia o outro, por exemplo, né? Essa paciente fala de alguma coisa assim, de começar a evitar ir a alguns lugares sociais, né? Porque as pessoas, né? Chegavam e falavam assim, gente, você está enorme, né? O que está acontecendo com você e tal? A gente não tinha, né? E muito angustiada. Angustiada era uma coisa muito presente. Agora, essa angústia, ela era difusa. Ela era de muito difícil localização. Né? Quer dizer assim, então houve todo um percurso nesse tratamento para alguma coisa da história dela começar a ser reconstruída, de certa maneira, né? Isso é alguma coisa que aparece em toda análise, mas que aqui estava soterrada, né? No peso do corpo e na ferocidade pulsional, não é? Mas algo disso, né? Ou seja, a cirurgia bariátrica, não ela foi realizada e tudo, mas me parece que agora o sujeito tem um parceiro aí no inconsciente, né? Quer dizer assim, ela não está sozinha mais para lidar com isso, é o que uma análise pode fazer, não é? Quer dizer assim, então há um exercício de fala acontecendo o tempo todo com algumas amarrações, não é? Quer dizer, então ela sabe, né, que o sujeito se constituiu, né, não pôde contar com um sintoma como resultado do processo do recalque, como um tratamento do recalque ao excesso pulsional, então a gente vai trabalhar com as amarrações possíveis aí, não é? Mas me parece que o sujeito encontra agora um certo parceiro para sair do autismo do inconsciente, como o Lacan e o Millet falou, né? Quer dizer assim, é o que eu acho que pode ter efeitos nos casos que a gente encontra, nos casos que a gente atende, não é? Eu acho que se houvesse sido interrompido, como tantas pessoas fazem cirurgia bariátrica, fazem cirurgia, abandonam, nunca mais volta, né? A gente sabe que geralmente não resulta bem isso. Como é que o sujeito vai se virar ali com aquela força, né? Muitas vezes, já que não pôde se virar antes em determinados sentidos, né?
Então, eu acho que o parceiro analista é um parceiro nesse ponto, né? Como disse o Lacan, para sair do autismo do inconsciente, né? Inclusive, acho essa fala do Lacan no Seminário 24 genial, né? Que ela diz do próprio tratamento analítico, né? Das possibilidades. Vamos parar aqui hoje, pessoal. Paula, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, mas a sua generosidade, ela é incrível aqui, na Obrigada, gente. transmissão dessa pesquisa, nessa fala boa de se escutar, com esse sotaque maravilhoso, esse passo a passo que você vem Oh, fazendo. Uaiço, muito obrigada, grata. Obrigada pela atenção, gente. Foi uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada Boa pela noite. presença, pessoal.